Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da TV IBMS Falando Sério. E hoje o papo será sério. Para tudo que você está fazendo aí, chame teus familiares, chama aí o teu esposo, teus filhos, coloque aí na sala, à frente do notebook, ou pegue aí o seu celular, meu querido, mas não perca este programa. É um programa especial que irá impactar a sua vida ou a vida de um amigo, um parente que precisa ouvir o que será dito aqui nesta noite. É algo para glorificar o nome do Senhor, para mostrar que Ele é o mesmo Deus que continua fazendo milagres, continua libertando, continua ouvindo a oração do aflito, daquele que está cativo, assim como aconteceu na Escritura, quando o rei Manassés estava lá no calabouço da Babilônia e se arrependeu, buscou ao Senhor com lágrimas, e o Senhor ouviu a sua oração, apesar de todos os delitos que ele fez. A Bíblia diz que nem antes e nem depois houve um rei que fez Israel tropeçar, errar como Manassés. Mas mesmo assim, o Senhor estava com seus ouvidos atentos, inclinados à sua oração, aquela oração que ele fez no cárcere babilônio, o tirou de lá, restituiu o seu trono e ele pôde reinar glorificando a Deus. Então este mesmo Deus pode estar entrando aí na tua casa hoje, pode estar visitando a sua família, pode estar visitando um parente seu que você vai compartilhar esse vídeo e Deus vai operar da mesma maneira. Amém? Eu recebo nesta noite, com muita alegria, a pastora Rosângela Silva, ela que tem uma experiência fantástica, não só com aquilo que alguns estão lá sofrendo ainda até hoje, atrás dos presídios, né, apenados, ansiosos por sair daquela prisão. Mas ela conhece também o outro lado, o lado da vitória, daquele que foi, mas venceu, saiu, transformou a sua vida e pôde, com a sua vida agora livre, glorificar a Deus. É com ela que vamos falar nesta noite. Boa noite, paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, pastora. Boa noite, pastor. A paz do Senhor a todos os ouvintes, internautas que estão aí ouvindo esse maravilhoso programa, Falando Sério. E hoje nós vamos estar dando o nosso documentário, o nosso testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Eu sou ex-presidiária e nós hoje vamos estar abrindo o leque do nosso passado. O que Deus faz no passado transforma e hoje no presente dá frutos e frutos com abundância. Isto é real. Isto é real. A prova está aqui, não somente a pastora, nós conhecemos inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram vencer, que saíram de lá, que têm uma vida abençoada hoje, servem a Deus e com seu testemunho estão transformando outras vidas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar, mas a história é um pouco longa, né, pastora? Verdade. E nós queremos, ainda que não dê para passarmos tudo hoje, nós fazemos um outro programa, mas é muito importante começarmos lá do princípio. Sim. O que pode levar alguém a conhecer o crime, a enveredar por esse caminho de destruição que muitas vezes não tem volta. Louvamos a Deus por aqueles que conseguem retornar e ter uma vida abençoada. Mas a minha primeira pergunta, pastora, é o que a levou a conhecer esse mundo, a sair desse contexto familiar e a enveredar por um caminho tão perigoso, um caminho de destruição, e o que pode levar, inclusive, outros jovens a este mesmo caminho. Sim, o senhor está colocando um ponto assim, de um contexto muito real. Tudo tem uma raiz, tem uma base. E a base foi uma família desestruturada, desintegrada, fora dos caminhos do Senhor, mãe espírita, família espírita.
Então, não acreditava num Deus todo-poderoso, nesse Deus de Israel que o senhor acabou de falar aí, sobre o rei Manassés. Então, a gente vê que lá atrás, a gente vê que a pessoa, a família, ela não tem um vínculo com o Senhor. Então, o que aconteceu? No meu nascimento, a minha mãe conta no testemunho, um dos meus testemunhos, né? E ela fala sobre o meu nascimento, que eu nasci toda embilicada. E ela, como ela é espírita, ela apresentou, a parteira apresentou e falou: a sua filha, o santo que rege a cabeça dela é Omulu. E eu nasci toda embilicada. Então, ali, ela falou bem assim: o umbigo dela você enterra com 7 anos, pede ela para desenterrar, porque ela vai ter dom de adivinhação. Com 12 anos, você pode apresentar ela no centro, que ela vai desenvolver, né, os dons que ela tem. Então, ou seja, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? Erreis porque não conhece as Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente vê a sociedade, muitos que não têm uma ligação com Deus, como que leva o seu filho. Então, começou uma raiz. Ali, eu fui oferecida, em vez de ser consagrada para o Senhor, fui consagrada às trevas. Então, ali, ele começou a se sentir proprietário da minha vida. Meu Deus. Mas até na hora que o Senhor falou, basta. Graças a Deus. Que coisa, então, desde o princípio, já no nascimento, uma ação dessa. Meu Deus. E você acabou com essa família desestruturada, que não tinha um bom testemunho, um bom exemplo, conceitos da parte de Deus para te orientar, para te colocar no caminho certo. Então, você acabou conhecendo aquilo que não devia. Minha mãe, aí, ela não gostava de crente, aí me levou para vários centros de umbanda, quimbanda, candomblé, fez penitência, fez votos lá em São Paulo, na Aparecida do Norte, e eles falavam assim: tem que raspar a cabeça dela, tem que fazer isso. Era uma semana bem, mas aí a outra já começava com um espírito de rebeldia, e dentro de casa, a família uma bagunça, e a revolta crescendo dentro de mim, e ela já não sabia mais o que fazer. E dentro de casa, eu comecei com 10 anos, né, na escola, gazear aula, ir para a beira de praia, fumar, né, a maconha. Chegava em casa, apanhava, e aquela coisa toda, e eu falava não, e ela acabou descobrindo um monte de coisa. E os pais, sem estrutura nenhuma, com base bíblica, às vezes fica falando palavras de condenação para o seu filho. Sim. Mas você é uma maconheira, isso, aquilo. Então, aquilo criou dentro de mim. Então, já que você está falando, eu vou ser traficante, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Então, isso, na maioria dos jovens com família desestruturada, que não conhece Deus, a base, a rocha, que é Cristo, fica lançando essas palavras de maldição. Aí, com 12 anos, 13, com 14 anos, eu saí de casa, né? Eu fiz um aborto, saí de casa. Aí começou em Veredê, ali em Coqueiral de Itaparica, apartamentos, né? E com 16, 17 anos eu fui presa, né? Nossa, aqui com o Cláudio Guerra, aqui em Vila Velha. Fiquei só um período. E depois eu continuei, fui continuando. Com 21 anos, eu dei uma parada. Aí minha mãe tentou de várias formas, né, que eu saísse daquela vida, meu pai também. E foi quando eu entrei para um centro de recuperação, lá em Resplendor, em Minas, e ficando lá 4 meses. Depois eu não aguentei, porque centro de recuperação é até um artifício muito bom, mas se a pessoa não tiver realmente força de vontade. E eu voltei, pedi a ela socorro, falei que eu queria sair daquela situação, mas não era um centro de recuperação. Aí, daqui a pouco, eu tive uma recaída, e depois dessa recaída, eu voltei para o tráfico de drogas.
com 32 anos, depois de uma vergonha muito grande, no ano de 99, quando eu fui presa, ali no presídio feminino de Tucum, quando eu fui presa ali dentro, quando aquelas mulheres, uma só voz, falou bem assim, bem-vinda ao inferno. Pastor, quando eu entrei ali, vi aquela estrutura toda antiga, toda, né, aquela superlotação, e eu falei, não, eu não vou ficar aqui. E havia 25 homens fortemente armados do Rio de Janeiro para me poder tirar lá, pegar a cadeia em assalto. Olha. E ali ela ia tentar suicídio, porque minha mãe, nessa época, ainda era espírita. E quando ela passou na igreja, em frente à Igreja Batista Peniel, ali de Colorado, sim, tinha um pastor, o pastor passou do outro lado lá e falou assim, olha, senhora, eu vejo uma angústia muito grande na sua vida, para você acabou tudo. Hoje vai ter um filme, Inferno em Chamas, e a senhora viria? A minha esposa, a missionária, está ali, eu gostaria de fazer uma oração. Ela olhou, como é que pode do nada aparecer um pastor assim? E quando ela entrou lá dentro, houve a manifestação demoníaca, e ali ela foi, e ela estava já com uma dose de veneno para acabar com a sua vida. E meu pai bebendo no jogo, desesperado, quando soube que eu estava presa, né, eu fui presa com 32 anos, isso aqui eu estou falando, né, assim, pausadamente, algumas partes, mas dando uma enxugada. E quando ele soube daquilo, ele ficou muito desorientado. E a minha mãe foi à tarde e assistiu o filme Inferno em Chamas. Eu falei, eu não quero, a minha vida já é um inferno aqui, eu não quero sair dessa vida e ir para outra no inferno. Eu quero dizer para você, ouvinte, que está aí, tá? Talvez você ache que a esperança acabou, né? Que tudo já está um ponto final, é um basta, eu vou dar cabo da minha vida. Né? Minha mãe estava em depressão, chorando, e muitos, né, nesse momento, não aparecem pessoas para dar uma palavra de encorajamento, só existe pessoas para dar palavra de derrota. Sua filha não tem jeito mais não. A sua filha, ela é a ovelha negra da família. A sua filha, o fim dela é atrás das grades, ou morta, porque não tem... Pau torto, que nasceu torto, morre torto. Quem é rei nunca perde a majestade. Então, são essas coisas que o mundo fica bombardeando a mente. Sim. Então, quando ela viu aquele filme e aceitou Jesus como único suficiente Salvador, saiu a primeira palavra de profecia na boca dela. Minha filha vai sair do presídio, de presidiária, como pregadora do Evangelho. Oh, glória. Olha, ai, a súbia. Meu Deus, foi muito lindo. E aquilo ela liberou algo no mundo espiritual, sim, desencadeou uma palavra profética, uma palavra rema. Deixa eu falar para você, Deus tem propósito na sua vida, você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Amém. Então tem alguém intercedendo por você. Minha mãe começou a ser minha intercessora, pastor. Olha aí. Só que ela não foi de primeira no presídio. Como muitas mães que entram na financeira, vende casa, vende isso, vende aquilo, para pagar advogado, para tirar. Porque ela, quando ela entrou numa sintonia com Deus, Deus falou com ela, eu preciso tratar dela. O espírito de rebeldia, insubmissão, justiça própria, aquelas crises que ela tem, eu preciso trabalhar dentro dela. Ela é um vaso escolhido. Não adiantaria você sair daquele jeito, né? Não. Continuaria aqui fora fazendo a mesma coisa. O que acontece, pastor? Hoje eu trabalho, a gente vai chegar lá na frente, eu vou estar falando sobre isso. Hoje eu trabalho com um sistema prisional e a gente vê inúmeras mães ligam para mim, me pedindo como é que faz assim, como é que faz assim. Não é da minha alçada, mas eu dou a indicação, dou as orientações. Então eu falo, isso não é o perfeito agora. Você vai tirar o seu filho de lá, ele está falando que ele mudou, ele não mudou, ele é só a primeira semana. Deixa Deus trabalhar. Então, naquele momento, quando minha mãe vai e pede, Senhor, guarda o meu coração. Senhor, eu quero ir quando o Senhor mandar. Então ela começou a ir todas as campanhas, culto, discipulado, participou, desceu as águas, e ali firme, escola dominical. E um abraço para todas as mães, viu? Você que está vendo aí.
Acredite, se você profetizar que seu filho, ele vai ser transformado num profeta, isso vai acontecer. Se ele vai ser porta-voz dos oráculos divinos, vai acontecer. Palavra de mãe na vida do seu filho é profecia. Então, quero encorajar você, comece a lançar isso no mundo espiritual. E as coisas foram acontecendo. Então, na primeira audiência, pastor, o juiz olhou para mim e falou: vai tomar de 8 a 15 anos, sua traficante. Você de refinaria de Ji-Paraná, Rondônia, Vitória. Nós estamos no seu cálcio já há muito tempo. Então, eu, com aquelas palavras, eu ainda não conhecia Jesus. Eu olhei para ele e falei: voltar para lá, eu vou me matar. Pastor, é um tormento. Eu confesso e falo que um presídio hoje, eu volto porque eu sou curada, mas é as antessalas do inferno. É um lugar que ninguém quer estar, né? É o sucursal do inferno, é onde o filho chora e mãe não vê. Olha, você, jovem, preste atenção nisso que ela está dizendo. Se ouve muito por aí: vou ser preso, vou tirar umas férias, o governo vai bancar lá minha quentinha, vou estar lá sem fazer nada, descansando um tempo. O presídio não é isso, não. Cumprir uma pena não é isso. Ela viveu isso na pele. Ouça o que ela tem a dizer. Aquele ambiente não é ambiente para a gente. Diz aí, pastor. É uma esfera espiritual, lá é outro universo. Lugar de choro, lugar de desespero, lugar de aflição, lugar de humilhação. Muitos têm também esse desejo de ceifar a vida. Né? Isso, muitos se suicidam lá dentro com a Tereza. Né? Às vezes a condenação é alta e lá dentro os detentos, né? Na minha época, as detentas que faziam suas leis. Então, lá dentro, então é muita covardia. Então, você lá, você pede o seu direito de liberdade. Você lá é procedimento, é muita coisa que acontece e lá você não tem direito de falar nada. Então, assim, quando eu voltei da audiência, quando eu cheguei lá dentro, eu falei: eu vou acabar com a minha vida. Foi aonde que começou as orações. Deus começou, porque quando começa as orações, né, começa algo no mundo espiritual a agir. Briga de anjos e demônio. Mas palavra de mãe na vida do seu filho vai ao encontro dos céus. Aí depois vem materializar. Aí, o que aconteceu? Deus prepara uma equipe de missões e entra dentro do presídio. Aí eles começaram a cantar um louvor: eu navegarei no oceano do Espírito, eu adorarei o Deus da minha salvação, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu falei: como que Deus vai me entender, vai me aceitar sem nenhuma explicação? Eu trafiquei, eu desobedeci meu pai, a minha mãe, eu tentei matar minha mãe por várias vezes, eu fui cruel. Quantas overdoses, porque a cocaína que eu vendia era aquela amarelinha, aquela que uma carreira, essa pessoa entorta, e quantas pessoas que cheiraram, que tomaram, se aplicaram. Eu estava chegando no final que, além de ser traficante, eu também comecei a ser viciada. E eu tenho várias marcas no corpo, né, de agulhas. Então, como que Deus vai fazer isso aí? Eu bebi, eu entrei para o mundo da cafetinagem, boates e tantas outras coisas, dinheiro fácil. Então, eu quero dizer uma coisa para você: dinheiro fácil, tudo que vem fácil, vai fácil também. O crime não compensa, o mal não prevalece. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu estava colhendo lá atrás já o que aconteceu lá dentro. Depois que eu aceitei Jesus, aí sim começou um processo de restauração. Esse grupo entrou e na minha cela que eu estava, eu ainda continuava no castigo, porque eu estava vendendo droga lá dentro, estava chegando, tinha já fazendo o planejamento já da minha fuga de lá, depois dessa audiência. E foi quando eles começaram a cantar e chegaram na minha cela. Estava super lotado, eu estava lá no fundo. E uma missionária
ela olha para mim assim, eles começaram a cantar e começaram a pregar, e o pastor, no finalzinho, porque assim, cada cela ficava 15 minutos, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pastor Daniel Teixeira. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou manso e humilde de coração. Eu falo, esses crentes. Daqui a pouco Deus toma a missionária e me aponta com o dedo do profeta. Abre alas aí, deixa eu ver ela aí. Aí eu olho para ela, fica de pé. Aí quando Deus fala, a gente treme. Eu olhei para ela assim, porque a pessoa que sai do crime, a pessoa que sai do mundo, o presidiário mesmo, quando olha dentro da bolota do olho. E quando ela olhou e foi falando, revelando, Deus te deu livramento, quantas vezes. Pastor, eu já tive casos, que eu estava com um traficante, mulher, eu sempre fui muito ousada. Então, eu na mesa, assim, porque estava devendo, e deu a oportunidade de pagar, e não pagou, na próxima, eles matam, assim, friamente. Aqui em Santa Rita, quantos tiroteios, eles, né, ali, revanche de facção. Então, eu presenciei várias situações, porque realmente é um mundo sem volta. Quando você está no crime ou está na vida do vício, porque o vício, vem um vício da maconha, depois vem de outra droga mais forte, porque a pessoa vai querendo mais e mais. Isso aí vai pedindo o sistema mesmo, né? A carne mesmo vai pedindo, e você acha que você é o tal, tem estrela na testa. Aí o que acontece? Quando você está nessa situação, você acha que você pode tudo e você não pode nada. Você acha que você é o esperto. E quando falavam comigo, quando eu estava aqui fora, no tráfico de droga, nossa, fulano foi preso, ciclano foi preso. Né? E você não tem medo, não, porque você tem porte de arma, você faz também falsificação ideológica, eu fazia falsificação ideológica, você também trafica, você usa também as documentação, você usa para poder levar os documentos para o SEDEX, né? Depois vai estar apresentando meus jornais, né? A veracidade de tudo que eu estou falando. E você não tem medo, não? Você, rapaz, lá dentro está cheio, porque o pessoal não é esperto. Eu vou falar com você. Desde o momento que você assina e vai para o crime, eu entrei no vício, entrei na vida criminosa. 2 sentenças você assina. Cadeia ou cemitério, das duas, uma. Das duas, uma, pastor. Meu Deus, forte, hein? Forte. É uma realidade, viu? Porque nós temos visto todos os dias, né? Os jovens estão aí enveredando por esse caminho, todos os dias, jovens morrendo, mães chorando, e aquele que não encontra a morte vai lá para dentro, para esse sofrimento todo, sem esperança, e ainda que consiga, né? Que muitos dizem, não, mas rapidinho eu estou aqui fora. Mas aqui fora é que é o maior problema, né? Porque aí que a vida dele está por um fio, lá pelo menos está guardado, e ele tem ainda a oportunidade de uma restauração, como aconteceu contigo. E aqui fora, muitas vezes, ele vai voltar para o mesmo caminho e acabar tendo a vida ceifada, né? É verdade, eu estava sem limites, porque a pessoa vai criando força, vai tendo muito dinheiro, muitas pessoas vai conhecendo. Só que as pessoas não ficavam do meu lado, porque falavam assim, não, ela é mala, porque se pegar, pega todo mundo que está com ela. Então, as pessoas tinham medo. E sabia que eu era muito perigosa, assim, perigosa porque eu fazia, mostrava, enfim. Mas esse processo, então, teve essa experiência fortíssima, pastor Daniel Teixeira. Teve essa experiência fortíssima, que mexeu com você. E a missionária Meiriene, que foi usada, que hoje ela é minha coordenadora de junta. Ah, vocês ainda hoje, se depois encontram. de 20 Olha anos, que maravilha. Deus botou junto ao projeto, Oh, depois a gente vai chegar lá. Mas esse foi aquele primeiro impacto aí. Isso. Mas você voltou a ter contato com eles, e esse trabalho deles lá era um trabalho contínuo, que veio trabalhando em você. Como é que foi isso aí, esse processo? Então, vamos terminar só essa parte. Aí, quando ela entrega, e ela foi, Deus usando ela, falando toda da minha vida rebelde, desobediente aos pais, um caminho de perdição, de crime, de prostituição. E
quando ela chega e fala, para você. E naquela semana, meu pai tinha ido lá e falou, você quer continuar essa vida perdida, essa vida vagabunda, essa vida que não tem volta? Eu não vou passar a tutela da sua filha, que eu tenho uma filha, hoje tem 34 anos. Eu não vou passar a tutela dela para você. Quer viver essa vida doida, essa vida sem volta? Vai e esquece que você tem pai, você tem mãe, você tem filha. Então, ou seja, minha mãe já estava na presença de Deus, meu pai tinha se convertido. Então, hoje ele partiu no Senhor, mas ele era policial, sargento aposentado. Eu, como policial aposentado, eu não vou ser conivente com foragido de justiça. E o meu pensamento lá dentro, a mente maligna, era, eu vou fugir daqui. Mas quando ele chega e ele me mostra a realidade em cima da minha jega é uma cama de cimento, onde o preso dorme, e bota ali, o que é? Quando eles estão atrás de você, os agentes, os policiais, eles não vão pegar você e trazer de boa para dentro do presídio. Então, ele mostrou uma comparação de um presídio próximo, que 5 foragidos, 3 foram capturados e 2 foram mortos. Então, eles não vão chegar e pegar no braço e volta lá para dentro. Não. Então, eu não vou ser conivente com isso. Quer ir, vai, para onde você quiser, mas você esquece que você tem família. Eu falei, caramba, e agora? Se correr o bicho pega, se parar o bicho come, ficar sem família nessa vida, porque depois que você está ali na bebida, está ali naquele momento de prazer, se torna um desprazer. Aí eu comecei a ficar, aí foi aonde que Deus na quinta-feira leva essa equipe. Aí usando essa missionária e fala bem assim comigo, para você saber que Deus trouxe um dos seus aqui. Mas Deus assim manda te dizer, que mesmo que teu pai, a tua mãe te desamparar, porque ele tinha falado bem assim, você esquece que tem pai, tem mãe, tem filha, a partir de hoje você está deserdada, e deixou o jornal e saiu, não ficou 10 minutos comigo, 15 minutos não ficou, e saiu, e ela usa a mesma palavra, mesmo que teu pai, a tua mãe te desamparar, todavia, eu, Senhor teu Deus, não te desampararei. Naquele momento eu me rendi, aceitei Jesus, e começou um processo de restauração, um dos mais dolorosos dentro de uma comunidade carcerária. Imagina. Foi muito difícil, aceitei, e eu me dispus, eu tirei aquelas vestes, eu estava toda bagunçada, com as roupas do mundo, minhas vestes, barriga de fora, e todos aqueles trejeitos, tudo, eu não era mais, comecei a mudar minhas vestes, e quando a gente aceita Jesus, a gente quer ficar em sintonia com Jesus. A sintonia primeira, começou o meu ministério na intercessão. Aí eu comecei a orar, e eu começava a botar a mão na minha cabeça, Senhor, me ensina a orar, eu preciso saber falar melhor com o Senhor, e foi aonde o sol, naquela época, podia entrar radinho de pilha. Aí eu consegui um radinho de pilha, eu consegui um radinho de pilha com a vizinha, que era da minha jega. Aí, só que às vezes ela pegava, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero um radinho para mim. Aí eu comecei também no programa da Deus e Amor com o saudoso Davi Miranda. Sim. E eu comecei a aprender, porque aquele dali é na intercessão. E começou minha base na intercessão. Meu ministério começou a ser regado no solo, o evangelho no solo, na oração, no jardim da oração. Aí começou a levantar tudo, Tudo que está aí oculto começa a sair do tapete, começou pessoas, começou a dar gargalhada. E aí, traficante? É crente agora? Você é grande, mas não é 2, não. Hoje nós vamos beber seu sangue. Apanhei lá dentro, pastor. Apanhei. Mas isso era uma curiosidade minha, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de realizar vários batismos no Xuri, trabalho da missionária hoje, pastora Alana, um trabalho muito bom, então eu estive lá com ela, e aí eu sempre me perguntei, o preso que ali já tinha uma vida, as pessoas já o conheciam de determinada forma, e muitos presos até fazem aquela pose de mal que é para ninguém mexer com ele, dá aquela de perigoso, mas e aí, quando ele se rende ao Senhor, que aí
isso aí cai por terra, né? Ou se converteu ou não. E aí, como os outros presos o veem? Eu sempre imaginei isso, vão pegar no pé dele, vão né, fazê-lo sofrer lá dentro. Então, está sendo bom isso que você está dizendo, porque muita gente não imagina isso, o que é se converter naquele ambiente. Porque aqui fora, o sujeito visita uma igreja ou alguém vai até ele e prega o evangelho, ele se converte, é muito fácil. No outro dia, se ele quiser já botar um terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, está tudo bem. Lá dentro é outra realidade, não é, pastora? Eu vejo tudo que foi o próprio Deus, que tudo Ele permite acontecer porque Ele tem propósitos, né? E Ele tinha um propósito também comigo, né? Ele permitiu eu cair lá dentro. Eu lembro que meu primo, o pastor Aiezer, uma das vezes ele entrou em um dos meus apartamentos em Itapuã, e ele falou: prima, seu apartamento é pura cocaína. Era muito forte a minha cocaína, que vinha de Rondônia, e eu colocava dentro das caixinhas de telefone, eu abria e colocava lá, e tocava às vezes. Às vezes via muita encomenda, às vezes eu pegava e levava, às vezes eu dormia, pernoitava em motel sozinha e levava aquelas mochilas. E ele falou assim: mas assim diz o Senhor. Ele tinha descido do monte, ele falou bem assim comigo, quando eu estava no tráfico. Assim diz o Senhor, que Ele vai permitir você cair no quadrado para tratar de você. Eu pulei em cima dele. Você está dizendo o quê? Porque a pessoa, quando está no tráfico, ela acha que ela está lá em cima. Até o professor disse: prima, eu estou falando coisa da parte de Deus. Ninguém me pega. Ninguém me pega. Eu tapava aqui, eu não tinha amizade, eu falava muito pouco, mas não adianta. Quando Deus quer fazer a casa cair, Ele faz. Louvado seja Deus. Então, lá dentro, para mim, depois que começou o processo, eu comecei a orar. E começou as pessoas não acreditar. E aí, traficante? Quem é rei não perde a majestade, não, traficante de drogas. E aí a refinaria saía pura, a lana, a mela. A mela, porque começou essa droga a sair. E na época de 99, quando eu fui presa em 99, ainda estava começando o crack. Estava começando o crack. Não estava essa pandemia que está hoje. Então, lá dentro, muitas gozações, crítica, discriminação. Às vezes eu estava para poder pegar, eu estava com bandeco, né, a marmitex, né, que vem a quentinha, né? Aí chama de bandeco, de cascuda. Eu comendo, batia assim, caía no chão. E aí? Você é crente, mas não é duas. Tinha vezes que eu estava lá dentro do refeitório com a vovó do pó. E, às vezes, eu saía lá porque tinha uma cela, assim, uma cela só de homossexuais, né, mulheres que tinham outras mulheres. Elas olhavam para mim assim, entendeu? Do nada, eu vou te matar, eu vou pegar você. Então, eles fizeram uma emboscada lá. Eu lembro que tinha uma outra missionária, outra irmã que foi presa, foragida de justiça, né, que ela não tinha ido. Muitas pessoas que saem de lá, pastor, também, quando sai com o seu alvará, ou sai no seu semiaberto e não comparece no judiciário. Aí é onde que fica um período de 2 meses, aí logo eles colocam lá como foragido de justiça. Então, é recambiado novamente para dentro do sistema prisional. Então, aconteceu isso. E ela sabia da emboscada, mas ela não podia ir até o refeitório, porque elas estavam com chucho. E, naquele dia, eles me pegaram, eu estava com a Bíblia, eles pegaram, me deram um salto mortal, me bate aqui, me bate ali. E eu sei que uma mão me pegou para a cela 5, eu entrei para dentro das celas elas não entravam, as que estavam lá fora, né? E, naquele momento, eu falei bem assim: quer saber, chega. Não dá viver uma vida no caminho com Jesus. E eu entrei e fiquei no meu mundinho. Eu quero dizer uma palavra para você que talvez tem ministério, tem chamado.
o gigante se levantou, Golias, e te desafiou, confrontou, e você entrou num labirinto de não quero mais ser vaso, não quero mais ser pregador, não quero mais orar por ninguém, porque é só eu fazer isso que as pessoas levantam para me matar. Quem foi Jeremias, o profeta chorão? Quem foi Jesus? Quem foi tantos outros irmãos? Nós estamos aqui por pouco tempo. E é esse momento aí que Deus quer ver de você. Se você serve ou se você não serve. Naquele momento entrou uma interna lá e falou: irmã Rosângela em cadeias, missionária em cadeias, ora por nós, porque está caindo muito demônio ali na cela 8, e só você que tem uma intimidade com Deus. E foi exatamente aquela mulher que me bateu lá fora. Eu quero dizer para você, você está de frente de alguém que bateu, te machucou, te aprisionou. O seu ministério está trancado. Deus está trazendo a realidade, esse confronto para você. Levanta-se e vai socorrer essa vida. Porque é muito fácil, pastor, eu amar quem me ama. Quais os 2 mandamentos que Jesus colocou? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu inimigo como ti mesmo, como a ti mesmo. E quando o Espírito Santo falou comigo: filha, prova para ela que você é minha serva. Vá. Naquele momento eu ia falar: não vou. Eu falei: pois eu vou. Irmãos, naquele momento eu orei por ela. Ela foi a primeira alma dentro da minha cela 5. Aceitou Jesus, pegou meu braço, me levou lá, e estava um monte de pessoas, um monte de internas, presas, estavam ali, pastor caindo, e ali eu levantei as mãos e comecei a orar, e depois ela saiu, aquelas legiões, porque demônio para encardir, lá dentro existe o principado da carceragem, são demônios terríveis, elas se transformam. Eu via coisas de noite acontecendo lá, muita coisa. Então, naquele momento, eu falei do amor de Jesus e falei que Deus não tinha uma vida miserável, uma vida para Satanás fazer elas de cavalo, mas Deus tinha uma vida eterna, uma vida plena. Então, naquele momento, depois Deus foi me dando mais palavra, 8 almas, com ela 9, aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. E elas me viam já como líder. Não, nós queremos orar com você. Aí eu comecei, eu falei assim: Jesus, eu preciso de uma harpa. E Deus preparou com aqueles grupos de evangelização, me deu uma harpa. O pastor Daniel Teixeira, a pastora Lucimar me deu uma harpa. E ali eu comecei, e toda noite, pastor, 70% da população carcerária, toda ela desviada. Todos já foram mães de ciclo de oração, pais pastores, presbíteros, diáconos, né, cooperadores. Então, assim, eu comecei a me sentir honrada por Deus. E, naquele momento que eu estava fazendo campanhas domiciliar, habeas corpus, relaxamento de prisão, caía alvará para muitas. E tinha algumas que eram mais íntimas minhas, e falava assim: mas por que Deus não permite o seu alvará de soltura? Você deve ter pecado muito. Ei, deixa eu te falar, você está passando no estreito. O negócio está apertando mais, não chega a sua vitória, né? A sua bênção não chega. Mas Deus tem propósito nesse sofrimento que você está. Eu quero te dizer que 2 coisas que nos ligam a Deus: a adoração e o sofrimento. O sofrimento traz as lágrimas molham o barro que dá liga ao oleiro. Deus quer tratar com o seu caráter. Deus estava tratando com a minha índole criminosa. As pessoas falavam alguma coisa comigo, eu me vingava. Dentro do meu coração era muito perverso, cheio de ódio, rancor. Deus precisava tirar dentro de mim. Era necessário os cravos ser cravados lá dentro para ser rasgado e ter tirado o
capuz da depressão, da arrogância, da justiça própria, da verdade própria. Eu faço, eu isso, eu aquilo. Porque as armas da nossa milícia, o apóstolo Paulo fala em Efésios, não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, quer ganhar o seu inimigo? É de armas baixas, é orando por ele. E naquele momento que eu estava ali dentro, eu fui vendo pessoas indo embora e eu respondi para aquela interna. Falei bem assim, olha, se Deus trouxer o meu vará hoje, Ele é Deus. Se não trouxer também, Ele é Deus. Então, Ele sabe o momento e hora que eu vou sair. Então, Deus sabe o momento e hora que você vai sair dessa provação. Mas você vai tirar você vai extrair muitas qualidades em você, que você mesmo vai desconhecer. Você vai dizer, nossa, mas eu tenho um potencial para isso, para aquilo. E começou lá dentro. Eu estava como Gideão, atrás da malhada, ali, escondida no calabouço, na escuridão, na sucursal do inferno. Mas a luz do Senhor, pastor, brilha nos presídios. Começou campanhas à noite, louvor, adoração, e aquelas mulheres começavam a se aproximar. Algumas conseguiam ficar de pé, outras ficavam de pé e caía, ficava de pé, caía. Isso também aqui na sociedade. Às vezes você fala assim, não, esse aí vai ser pregador, esse aí vai ser isso, essa daí vai ser aquilo. Mas daqui a pouco você vê ali, mas você não pode olhar para aquilo, você tem que olhar para a cruz. Amém. Eu quero incentivar você, não olha para o homem. Se eu fosse olhar os defeitos, as incondições, porque o homem é imperfeito, porque ao mesmo tempo que ele está tratando bem de você, daqui a pouco ele te afronta. Se você não olhar para Jesus, você não consegue seguir essa caminhada do Evangelho. O Evangelho implica de sofrimento, de espinhos, de desafio, é árduo, mas depois vem a recompensa. Amém. Mas me fala, porque nós vamos ter que continuar esse programa aí, uma segunda parte. Mas eu gostaria de pelo menos fechar. O alvará veio, né? Você conseguiu sair e aqui fora, já com Jesus no seu coração. Mas o que te leva a olhar para os que ficaram, a desenvolver um ministério como você tem hoje? E é lógico que nós estamos aqui saltando etapas, mas é só para fecharmos esse primeiro programa. Mas o que te levou a olhar para trás, não olhar para trás para o crime, mas olhar para trás pelo que você passou, que a maioria, eu não quero nem lembrar que eu estive lá, né? Bola para frente. Você foi capaz de olhar para trás, se lembrar daqueles que estavam lá, sofrendo como você sofreu um dia, e esse sentimento de, olha, eu consegui minha liberdade e consegui mais ainda, consegui conhecer o Rei da Glória, o Salvador, né? O que te fez voltar lá atrás para falar desse Salvador para eles? Pastor, eu deixei um legado lá dentro, né? O território, quando ele é marcado pelo profeta, ele deixa histórias. Foi uma história de prisão, de condenação, tráfico de drogas, reis, jornais, CPI do narcotráfico. Depois que eu aceitei Jesus, eu tomei uma posição e uma decisão na minha vida. E quando chegou o dia 6 de novembro de 2005, eu tive uma visão, uma revelação do Senhor, e falou bem assim, é necessário, a igreja começou a criar forma aqui dentro, é necessário levantar uma equipe de louvor para ter estrutura na minha igreja. Amém. E Deus me dá essa visão. Aí no dia 7 para o dia 8, no dia 7 ao dia 8, o muro caiu. O Senhor falou bem assim, ninguém vai sair. Estou mostrando para você que eu estou abrindo o mar vermelho para você passar. Amanhã o seu alvará canta, mas é necessário você levantar a base. Quando eu entrei no refeitório, meio-dia, eu falei bem assim, olha, Deus me deu uma visão para nós levantarmos uma equipe de louvor, um ciclo de oração. Foram 12 mulheres. Se levantaram e elas se sentiram, né, útil à obra de Deus. E o primeiro louvor foi de Débora Miranda.
Aí, naquilo que nós estávamos cantando, que já está terminando o finalzinho aqui, uma interna sai correndo e vem e me pega. Irmã Rosângela, seu Ovará cantou. Eu falei, agora eu não saio daqui, não. Seu Ovará cantou. Eu falei assim, para de brincadeira. Pastor, eu achava que o Ovará cantava na vida do A, na vida do B, mas eu estava ali. Mas só que naquele momento que eu estava cantando aquele louvor, eu vi os céus abertos e vi aquelas paredes de concreto sendo lançadas tudo por terra. As cadeias, as barras de ferro 19 milímetros, sendo tudo despedaçada. E eu não estava acreditando naquilo que Deus estava me dando. Então, aquele momento, quando eu saí lá fora, aí eles gritaram, Rosângela da Silva, compareça ao corredor das condenadas para receber o seu alvará de soltura. Depois do ciclo de oração, eu chorava. Eu falei, meu Deus, e elas agarraram, até as minhas inimigas, pastor. Não, você não pode sair não, porque você é a luz aqui. Você não pode. Eu falei, queridas, eu vou, mas Jesus vai ficar com vocês. E hoje, o que é que me leva? Hoje, foi em 2005, hoje... o que me leva, o prazer que me leva a levar a mensagem de amor para meus companheiros de sofrimento, para os companheiros de sofrimento, porque hoje eu digo que eu fui curada, porque você só volta no lugar do sofrimento para falar do amor de Jesus se você foi curado, porque tem pessoas que passam situações e falam, não quero nem saber, tomou trauma, não foi curado. Então, a gente vai começar a falar agora do projeto, mas quando tiver aí a segunda parte, nós vamos estar falando. Entra e sai hoje de uma outra forma, né? Outra forma. Eu quero o sonho, né? Jamais piso, talvez você, durante aquele período, tenha pensado, né? Jamais eu piso aqui de novo, né? E depois voltar ali por vontade própria e fazer um trabalho tão bonito. Eu tive a oportunidade, a Franciane, ela me deu a oportunidade, falou, senhora, a gente vai fazer o primeiro, a gente vai fazer uma festividade lá no presídio feminino, e o ciclo de oração que você levantou lá, a gente tinha que chamar você, porque foi você que levantou, então nós queríamos dar essa honra de você estar lá conosco. Então, quando eu voltei, você dá uma palavra para elas, porque elas estão esperando. Você passou junto com ela na chapa quente. Você foi ressocializada por o maior ressocializador, que é Jesus. O seu caráter foi mudado. Todos os cursos que proporcionaram, valeu a pena, valeu. Mas você está saindo com Jesus na frente. Você está com nova história. Então, elas estão olhando, elas estão radiantes. Então, vai ser muito bom. Você aceita o convite? Eu falei, claro que eu aceito. Foi aonde que eu comecei. Fui o primeiro. Aí, depois, eu fui convidada pela Ana Caracosta, Jovelina, preparou todas as documentações necessárias, das igrejas, que eu estava na Assembleia de Deus ali em Itapuã, na época. E aí eu me inscrevi e, graças a Deus, até então, desde 2006, que eu saí no final de 2005 para 2006 até hoje, a gente está desenvolvendo esse trabalho aí com várias unidades. Não parei. Eu amo de paixão, é o ar que eu respiro, é o que Deus... Eu abri mão de tudo e a gente vai continuar contando aí as experiências. Fale rapidamente esse projeto. Como funciona, quem te ajuda, onde você desenvolve isso, quais são os presídios, como é que é? Fala um pouco para a gente. Então, pastor, eu estava com outras igrejas, eu não quero citar assim determinado local, mas eu fui chamada na mesa redonda lá dentro da Secretaria de Justiça, nos Direitos Humanos, e eles falaram bem assim, olha, você que dá a cara a tapa, você que dá o peito à bala, não gera dízimo, não gera oferta, você tem que ter seu CNPJ, a sua igreja. Eu falei, eu não queria ser pastora, e Deus sempre falando, aí Deus usa o homem, ou 30 dias você sai do sistema. E a menina dos meus olhos é o sistema prisional, que eu amo fazer esse trabalho de ressocialização, de mudança com Jesus. E ali Deus preparou o contador, preparou tudo, o doutor Walter foi uma bênção, é uma bênção até hoje na minha vida. E nós levantamos a Igreja Internacional Missionária Semeando, fiquei ali em Porto Santana quase 5 anos, e coloquei lá, e a gente desenvolvendo.
e eram os membros que ajudavam. Só que eu tinha também outro CNPJ, que é a ONG, que é o Instituto Missionário Semeando a Liberdade, que é o projeto Missionário Semeando a Liberdade. Deus pega e fala, você vai sair agora da igreja, que você vai para a seara, você vai ficar só com o projeto. E a visão que eu te dou, a revelação é, você hoje trabalha para o reino, você não trabalha mais para a igreja local. Então, ou seja, hoje, os recursos que nós temos não é exatamente de um ministério fixo, mas hoje são dos voluntários, que são de várias denominações, que abençoa, e outras pessoas de outros lugares que vê a divulgação, né, do nosso projeto, que a gente hoje faz em frentes missionárias, em presídios de adulto, fazemos em presídios de jovens, nós fazemos também em comunidades carentes, como Jabaeté, nós fazemos também em asilo, agora com essa pandemia nós estamos parados, hospitais. Hoje Deus me levou para outras nações e eu precisei ser capelão internacional, uma outra missionária que me levou, ela falou assim, olha, da próxima você vai ter que ter... Eu voltei para o Brasil, me formei na Unicef, né, hoje eu sou instrutora, né, de uma capelania militar, né, para a glória de Deus, e hoje nós estamos assim desbravando a obra missionária, mas só que hoje nós temos um grupo virtual, que nosso encontro ou é em curso, ou é alguma palestra, e também nos presídios, que a gente se encontra. E aí a gente faz, hoje, devido a essa pandemia, o número de voluntários era de 10, agora é 3. Né? Então, a gente vai fazendo a escala. E tem a Meriene, que me ganhou para Jesus, que hoje ela é minha adjunta, ela tem me ajudado, né? E também outros também têm me ajudado também. Os voluntários, né, que alguns são pilares que me ajudam mais perto, porque a demanda é muito grande do projeto. Demais. E hoje a gente estamos aí em várias frentes e é um prazer para mim muito grande, né? Hoje a gente está com um projeto agora a gente pegar essa emenda no ano que vem, a gente colocar a cooperativa para eles também saírem de lá e nos procuram. Hoje nós temos ex-presidiário dentro do projeto Semeando a Liberdade. Bacana. Muito bom. Você que nos ouve, talvez um pastor, um empresário evangélico, ou mesmo que não seja, mas que sofre aí, tendo o teu comércio, a tua empresa sendo assaltada. E essa é uma forma muito importante que Deus tem levantado homens e mulheres para mudar essa situação, mas que precisam de recursos. É muito difícil, é muito árduo fazer esse tipo de trabalho que pouquíssimos fazem. Tem que ter um chamado específico de Deus para fazer isso. É muito diferente do chamado pastoral. Lidar com pessoas dentro das 4 paredes. Aquilo lá é outra coisa. Só quem tem um chamado especial da parte de Deus para fazer. E essas pessoas merecem nossas palmas, nosso respeito, nossas orações, mas, sobretudo, nossa ajuda. Precisam de recursos. Você, durante este programa, você viu várias imagens do trabalho, esse excelente trabalho que a pastora tem realizado, mas é um trabalho que tem custo. E nós vamos deixar ao final do programa os contatos da pastora, conta onde você pode ser um colaborador desse ministério abençoado. Ela deixou até mesmo lá o ministério pastoral na igreja para se concentrar nesse árduo, penoso ministério. E só Deus mesmo que a sustenta com a sua destra para que ela realize esse tipo de trabalho. Assim como alguns outros que Deus tem levantado, mas são pessoas que precisam de ajuda. Nossas orações e o nosso apoio financeiro. Então, permita Deus tocar o seu coração nessa hora. E
no final nós vamos deixar a conta, nós vamos deixar uma forma de você, se quiser entrar em contato com ela, ver uma forma de ajudar a sustentar o ministério. É um trabalho que tem uma amplitude maravilhosa. Você vai ver através dos vídeos, nós vamos colocar aí na página onde está o vídeo. Logo abaixo você vai ver uma série de informações do ministério dela, aquilo que Deus tem realizado através da vida da pastora, ok? Seja aí, um voluntário, um colaborador, um sustentador desta obra. Não é isso, pastora? Com certeza, uma obra de amor, e você vai ver empresário, você que está talvez falido, investe nessa obra, porque você vai ver a mudança rapidamente. Aqui o terreno é fértil. Está, né, no coração de Deus. Exatamente, almas, né? Eu agradeço a oportunidade, né, pastor, de hoje estar aqui divulgando, né, falando um pouquinho, um pedacinho só da nossa história, né? E que Deus venha abençoar cada um dos ouvintes, os internautas Amém. que estão aí, todos esse programa. Amém. Mas ela vai voltar, viu? Porque ela falou de sofrimento. Ela falou aquilo que é a parte ruim da vida dela. Mas o melhor está por vir. Aquilo que Deus fez e continua fazendo. 15 anos aproximadamente, né? 15 anos. Desde a sua saída. São 15 anos que, apesar de luta, de esforço, não é fácil, mas que ela tem colhido os frutos deste ministério. Ela tem colhido o fruto exatamente de ter a resposta, de ter dito, sim, Senhor, eu vou, eis-me aqui. Então, ela respondeu o chamado e Deus tem honrado isso. Deus tem feito maravilhas, são muitas vidas resgatadas, salvas. O ministério da pastora é muito amplo, é maravilhoso, mas não vai dar para falarmos aqui hoje. Então, de uma outra oportunidade, nós vamos falar o lado bom. Aquilo que Deus fez e está fazendo através daquela vida que Ele restaurou. Aquele barro, aquele vaso que se quebrou, mas que Ele pegou, juntou o barro de novo e com a água ali do Espírito, Ele pôde moldar, gerar um vaso novo, não somente belo, mas um vaso que tem propósito. Deus estabeleceu um propósito com aquele vaso e esse propósito tem sido cumprido na vida da pastora Rosângela. Louvamos a Deus por sua vida, agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Foi um grande prazer recebê-la e fique ligado porque nós vamos anunciar o próximo encontro com a pastora Rosângela. Deus te abençoe, a ti e toda a tua casa. Amém? Amém. Só quero dar a última frase para você que está aí ouvindo. Desprezado talvez por tudo e por todos, mas você é amado de Deus. Amém. Deus te acolhe e Deus vai transformar tudo, porque está chegando o tempo da sua colheita. Você se posicione para você receber tudo que Deus falou para você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A paz do Senhor.